Vamos lá! Hoje a gente vai mergulhar numa estrutura de persuasão que olha, é muito poderosa. É pra todo mundo que já passou por aquela situação, sabe? Aquele momento frustrante em que um sim que parecia garantido, do nada vira uma grande interrogação. Pois é, por que isso acontece, né? A gente vai explorar exatamente esse cenário, que é super comum. A pessoa concorda com a ideia central, ela entende o valor, mas na hora H, na hora de bater o martelo, ela trava. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, o problema não tem nada a ver com lógica. E é aqui que entra o conceito do grande dominó. Pensa assim: o objetivo é derrubar uma única crença principal. Se essa crença cair, todas as outras objeções, as pequenas dúvidas, caem junto com ela. Só que tem um porém. Muitas vezes existem uns suportes, umas escoras invisíveis segurando esse dominó. E mesmo que tudo aponte que ele deveria cair, ele continua lá, de pé. Então, o que exatamente são essas escoras que seguram o dominó? Bom, o que acontece é que mesmo depois da pessoa concordar com a ideia principal, geralmente existem três tipos de crenças falsas que funcionam como verdadeiras barreiras invisíveis. São elas que impedem a ação, o passo final. E olha que interessante, essas três barreiras, esses três tipos de crenças, elas cobrem praticamente todos os ângulos da hesitação de alguém. É como se formassem uma defesa perfeita, sabe? Uma muralha contra a mudança. Vamos começar pela primeira, que é o veículo. Aqui, a dúvida é sobre a oportunidade em si, sobre o método que está sendo apresentado. A pessoa pensa algo tipo, isso parece legal, mas será que é a solução certa para mim? Para o meu caso específico? Será que isso funciona de verdade como estão dizendo? Depois de duvidar do veículo, a dúvida vira pra dentro. É a hora das crenças internas. O pensamento muda pra, tá, beleza, a oportunidade pode até ser boa, mas eu não tenho o que precisa, não tenho habilidade, não tenho capacidade para fazer isso dar certo. E para fechar o trio, a dúvida vai para fora. São as crenças externas. A culpa agora é de fatores que parecem estar totalmente fora do controle. Coisas como, mas eu não tenho tempo para isso agora, ou o mercado já está saturado, não tem mais espaço. E pronto. Juntas essas três crenças formam uma verdadeira fortaleza de desculpas. Ok, teoria é ótima, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora um exemplo real, um estudo de caso do ClickFunnels. É aqui que a coisa toda ganha vida e fica bem clara. O grande dominó do ClickFunnels era uma ideia bem específica, a de que funis de vendas são a chave do sucesso online. E eles eram ótimos em convencer as pessoas disso. O problema? Assim que a pessoa acreditava nisso, as três crenças falsas surgiam na hora. A primeira barreira que aparecia era essa aqui. Funis parecem legais, mas eu não entendo como funcionariam para mim. Isso é o veículo em ação. Clássico. A pessoa simplesmente não consegue conectar a oportunidade com a realidade dela, com o negócio ou nicho específico dela. Aí vinha a segunda. Estou convencido sobre funis, mas eu simplesmente não sou uma pessoa de tecnologia. Pronto. Crença interna. A dúvida sobre a própria capacidade técnica. A pessoa já se convenceu de que, por melhor que seja a ferramenta, a falta de conhecimento técnico dela vai ser um impedimento. E para completar, a crença externa. Acho que conseguiria construir mas não sei como levar tráfego para ele. Ou seja, mesmo que ela supere a dúvida do veículo e a dúvida interna, ainda tem uma força externa, o tráfego, que vai impedir o sucesso. É aquela sensação de que um fator essencial está totalmente fora do controle. Certo, então o que a gente faz com isso? O ponto-chave é o seguinte: depois de identificar essas crenças, é preciso ter uma ferramenta para desmontar cada uma delas. E não adianta vir com lógica, com fatos e números, a gente precisa atacar a raiz da crença para conseguir mudá-la. E a solução para isso é genial: criar uma história específica para cada crença. É o que chamam de ponte da epifania. A ideia é construir uma narrativa que foi projetada exatamente para quebrar aquela crença falsa. Cada história tem que levar a um momento de ahá, sabe? Aquela epifania que simplesmente destrói a objeção na hora. Mas ainda tem mais um passo, que talvez seja o mais poderoso de todos. É pegar essas histórias que quebram crenças e reenquadrar, transformá-las em segredos. A sacada aqui não é só responder a uma dúvida, mas sim revelar algo que parece exclusivo, valioso, quase proibido. Olha só que brilhante essa transformação. Para a falsa crença de não sei como funis funcionariam para mim, a resposta não é uma explicação longa. É o segredo número 1, funnel hacking.
Percebe a diferença? Funnel hacking soa muito mais interessante e poderoso do que um simples "deixa eu te mostrar como isso se aplica ao seu caso". Vamos para a segunda. A crença era: eu não sou técnico o suficiente. Em vez de ficar defendendo que o software é fácil de usar, eles apresentam o segredo número 2, clonagem de funil. A palavra clonagem por si só já quebra a barreira. Não precisa ser técnico, é só clonar um sistema que já funciona. Simples assim. E por último, a crença externa. Eu não sei como conseguir tráfego. O medo de não ter ninguém vendo a oferta é substituído pela promessa do segredo número 3. Meu hack de tráfego número 1. Isso muda tudo. Um obstáculo que parecia gigante e assustador vira uma vantagem competitiva, um segredo que poucos sabem. E o resultado disso tudo? Quando esses 3 pilares da dúvida, o veículo, a crença interna e a externa, são destruídos, o grande dominó simplesmente não tem mais onde se apoiar. O caminho fica livre. A crença central finalmente cai e a hesitação se transforma em ação. Então, a grande lição aqui é sempre olhar por trás do não ou da hesitação. É preciso investigar e se perguntar: quais são as crenças ocultas que estão sustentando o grande dominó? Quais são as dúvidas sobre o veículo, sobre a capacidade pessoal e sobre os fatores externos? Porque no momento em que a gente identifica essas crenças e cria as histórias certas para quebrar cada uma delas, aí sim a mágica acontece. A hesitação se transforma em decisão